Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Mais uma vez, é com muita alegria que nós estamos diante da presença do Senhor para exaltarmos e glorificarmos o nome dEle. Que bom que você está aqui, que bom que você veio para participar deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículos 4 e 5, nós iremos meditar. Abra sua Bíblia para que nós possamos juntos meditar na palavra de Deus. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Queridos, eu gostaria de, junto com vocês, meditar nesta noite sobre esta palavra, sobre este texto lindo da palavra de Deus, que é o nascimento do profeta Samuel. E tem uma história linda, maravilhosa por trás disso tudo. E o tema da nossa mensagem hoje é: Ana orou e Deus fez um milagre. Quem aqui precisa de um milagre muito grande para a sua vida? Quem aqui está necessitando urgentemente de que Deus realize algo sobrenatural na sua vida? Eu acredito que cada um de nós precisamos de um milagre, cada um de nós precisamos receber da parte de Deus aquilo que nós necessitamos. O milagre que Ana desejava era ser mãe, era o milagre da vida. É interessante que o significado do nome Ana é graça, e ela vivenciou em toda a sua história, por muitos anos, meus amados, o desfavor de não gerar filhos. Era o desejo desta mulher, ela buscava por este milagre, no entanto, ela era estéril, ela não podia gerar filho. Então ela vivia ao longo da sua história esse desfavor de gerar filhos. Mas a sua história, ela não terminou com a esterilidade, ela não terminou sendo estéril, terminou como uma mulher farta de filhos e experimentando a graça maravilhosa liberada em sua vida por Deus, que é de ser mãe. E de acordo com a experiência de Ana, eu quero fazer uma pergunta: quando é que o milagre chega na sua vida? Quanto tempo você tem esperado pelo seu milagre? E qual é o preço que você tem pago para receber o seu milagre? Porque, na verdade, Ana, ela experimentou ao longo da sua história esse desfavor de não ter filhos, mas ela buscou ao Senhor, ela não desistiu de buscar a Deus, ela não parou de orar enquanto Deus não a ouviu. E aí eu faço essa pergunta: quando é que chega o milagre na sua vida? Em que tempo você pretende receber o seu milagre? E qual é o preço que você tem pago para receber o seu milagre? Nós precisamos meditar nisso, nós precisamos refletir nesta palavra. Observe que Ana, ela experimentou, assim como o significado do seu nome, ela experimentou a graça maravilhosa liberada por Deus para a sua vida. Quando que você vai experimentar essa graça maravilhosa de Deus na sua vida e receber o seu milagre? Então hoje nós vamos aprender com Ana, que orou a Deus, o Deus Todo-Poderoso a presenteou com o milagre. E eu espero que você nesta noite possa compreender a palavra, que os seus ouvidos espirituais estejam abertos para que você possa ouvir a palavra e para que você possa receber da parte de Deus um milagre ainda aqui nesta noite. Então a pergunta que nós fizemos é: quando é que o milagre chega na sua vida? E aprendendo com Ana, o primeiro aprendizado importante aqui é que o milagre chega quando tomamos a decisão de buscar pelo Senhor. Quando nós decidimos buscar por Ele, estar na presença dEle. 1 Samuel 1,6 em diante, ele vai dizer assim: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia anos após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival,
a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Amados, o nosso milagre, ele começa quando nós tomamos uma decisão de buscar a Deus. Por vezes, talvez você tenha se lamentado, você tenha chorado e você tenha murmurado em algumas situações, mas eu quero dizer para você que é tempo de se levantar, é tempo de você tomar uma posição diante de Deus, é tempo de você decidir buscar a Ele, para que você possa receber o milagre na sua vida. Quando nós chegamos ao nosso limite, Deus chega com o milagre para cada um de nós. Aleluia! Isso é maravilhoso. Quando o homem chega no seu limite, Deus chega com o milagre que precisa. Sabe, mas tudo isso depende de um preço a ser pago. Ana orou ao Senhor. O texto está dizendo que ela subia junto com seu marido e a sua rival para sacrificar a Deus. Ou seja, durante todo esse período da sua história de esterilidade, ela ia à casa do Senhor, ela persistiu diante do Senhor, ela estava diante de Deus, buscando a face do Senhor, e por isso Deus a abençoou. Ana estava em seu limite, é verdade, mas em vez de se entregar, levantou-se e foi buscar pela presença de Deus, foi buscar da parte dele o milagre. Ela orou e o milagre chegou pelas mãos do próprio Deus na sua vida. Meu irmão, quem busca a Deus de todo o coração o encontrará. Quem busca a Deus verdadeiramente, Ele se revela àqueles que o procuram de todo o coração. É o que diz a palavra de Deus. Ele se revelará a você, Ele dará a você aquilo que você precisa. Buscar a Deus, meu irmão, é um ato de fé, confiando que Ele nos ama e vai responder a cada uma das nossas orações. Sabe, é preciso pagar um preço, é preciso decidir pagar um preço e buscar ao Senhor verdadeiramente. Então, a primeira lição que nós aprendemos com Ana é que o milagre chega quando nós tomamos a decisão de buscar por Ele, de buscar pela presença dEle e não desistirmos. A segunda lição, o segundo aprendizado que nós temos nesse texto maravilhoso é que o milagre chega quando nós expomos o nosso coração ao Senhor. Você tem colocado as suas fragilidades, você tem colocado as suas fraquezas diante do Senhor, você tem exposto isso a Deus, porque muitas vezes nós pensamos que precisamos contar para alguém o que nós estamos passando, murmurar, reclamar. Não, nós precisamos simplesmente expor as nossas fragilidades a Deus, expormos o nosso coração ao Senhor. E olha o que diz 1 Samuel 10 em diante. E com a alma amargurada, diz o texto, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Meu irmão, eu olho para esse texto da palavra de Deus e eu vejo uma mulher se humilhando diante do Senhor. Por vezes, eu imagino por quantas vezes Ana subiu junto com o seu marido, a sua rival, para sacrificarem a Deus, e por quantas vezes ela esteve ali aos pés do Senhor, dentro do templo, clamando, chorando, pedindo por um milagre ao Senhor, e por vezes ela teve uma negativa como resposta, mas ela não desistiu. A persistência dela é maravilhosa. É muito bom ver alguém que não desiste na primeira luta que vem. Essa mulher, ela expôs o seu coração, ela abriu o seu coração a Deus, ela expôs completamente o seu coração na presença de Deus. Ela orou revelando o seu estado emocional, como ela estava se sentindo. Nós precisamos fazer isto, colocar a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos revelar a Deus qual é o nosso estado, o que nós estamos passando, o que nós estamos precisando. No texto original,
da palavra de Deus, amargura de alma tem o sentido de uma amargura mental e profundo desapontamento. Olha o estado que Ana vivia. O texto fala que ela estava com a sua alma amargurada. Sabe, irmãos, isso é muito forte, porque nós precisamos compreender que mesmo diante das nossas emoções abaladas, nós precisamos expor, abrir o nosso coração para Deus, expor as nossas necessidades ao nosso Deus. Amados, a amargura é um sentimento terrível que é originado a partir da sensação de uma tristeza contínua, sabe? De uma angústia, de um rancor, de muita murmuração. Ela é seguida, pessoas com amargura em sua alma têm uma tendência natural de reclamarem muito e se queixarem de todas as coisas. Mas não é aquilo que nós observamos no texto, porque a palavra de Deus diz que Ana, mesmo com seu coração amargurada, com a sua alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. Ela estava buscando a Deus, ela não estava reclamando para as pessoas, ela não estava reclamando para Beltrano, para Ciclano, ela estava falando com Deus, buscando a presença do Senhor, orando ao Senhor, porque ela sabia que daquela situação somente Deus teria o controle na sua vida. Como eu disse, pessoas com esse sentimento, elas atraem para si muitas coisas ruins, sabe? Quando a amargura, esse sentimento de amargura atinge as vidas das pessoas ou as nossas próprias vidas, esse sentimento causa perturbação e pode contaminar muitas pessoas, dependendo da situação a qual você está vivendo, disseminando sentimentos contrários ao da alegria, do contentamento e da satisfação. Sabe, meu irmão, é muito importante que você, mesmo diante de uma luta, de uma adversidade, você exponha o seu coração a Deus. E você tenha convicção, e você tenha certeza de que Ele vai mudar completamente a sua história. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você consegue imaginar como Ana orou? Como foi a oração de Ana diante da presença de Deus? A humilhação dela, expondo a sua vida, expondo os seus sentimentos emocionais. A oração de quem precisa de um milagre, ela é fora do comum, ela é uma oração sobrenatural. Essa mulher não deixa se abater pela amargura, ela sabia a quem ela podia recorrer pelo seu milagre, ela não se abate diante das circunstâncias que ela estava vivendo. Queridos, o milagre é fruto do seu contato com Deus, da sua intimidade com Deus. Acredite nisso. Essa lição é muito importante para mim e para você. Expor o nosso coração a Deus, abrir para Ele aquilo que nós precisamos verdadeiramente. O terceiro aprendizado que nós extraímos deste texto tão maravilhoso é que o milagre chega quando não retrocedemos diante dos obstáculos. Ei! Está enfrentando uma luta, está passando por adversidade, por que parar? Se nós queremos chegar ao final, se nós queremos chegar campeões diante de uma busca constante que nós temos feito, nós não podemos desistir, obstáculos existirão. Sabe, vem à minha memória aqui uma corrida de 100 metros com barreiras. Aquelas pessoas que correm 100 metros com barreiras, elas precisam transpor obstáculos para elas poderem vencer, elas precisam romper as barreiras para poderem vencer. E aquele que conseguir chegar ao final, tendo transposto todas as barreiras, elas vencerão, elas serão campeãs, sabe? Então é importante que nós olhemos para isso, não retroceda. 1 Samuel 1,12 vai dizer assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca.
Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Oh, irmãos, esse texto é maravilhoso. Que coisa mais linda, uma mulher que compreende os seus sentimentos, uma mulher que sabe das suas fragilidades, uma mulher que expôs o seu coração a Deus e que agora é observada pelo sacerdote Eli, que pensa que ela está embriagada e ele comenta com ela por que ela não deixa o vinho, por que ela não deixa a bebida, por que ela não deixa o vício. Então ela diz: meu Senhor, não faça juízo de mim. A sua serva está aqui com o coração angustiado, com o coração aflito, com as emoções abaladas. Eu sou, diz ela, uma mulher muito angustiada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ela estava buscando solução para transpor os obstáculos. Ela estava buscando uma forma de transpor os obstáculos, de vencer os obstáculos, sabe? Aqui fala de perseverança, de insistência, de resiliência e fé, que são características daqueles que alcançam os seus objetivos, que sabem o que querem e que não irão desistir por nada, mesmo que o diabo tente lançar os seus dardos inflamados, eles não desistirão, os dardos cairão por terra, as obras do inimigo cairão por terra, porque verdadeiramente o seu coração está na presença do Senhor e você sabe que você não pode retroceder, você sabe que você não pode parar diante dos obstáculos. Você irá alcançar os seus objetivos. Aquele que alcança milagres precisa avançar, mesmo quando os sinais de milagres são interrompidos pelas circunstâncias, mesmo que os sinais de milagres são interrompidos por pessoas negativas, por pessoas pessimistas. Eu e você, nós não podemos parar em hipótese alguma. Aleluia! Meu irmão, não retroceda. Persevere em oração, seja resiliente e insista até o milagre ser liberado para a sua vida, em favor da sua vida, em nome de Jesus. Não pare, não retroceda diante dos obstáculos, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E para a gente terminar, o último aprendizado que nós extraímos deste texto: o milagre chega quando cremos nas palavras proféticas liberadas sobre nós. 1 Samuel 1,17 em diante vai dizer assim: Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Queridos, é importante a gente refletir neste momento. Quando cremos nas palavras proféticas, nós receberemos de Deus, será liberado sobre nós aquilo que nós precisamos. Quando cremos nas palavras proféticas liberadas sobre nós, o milagre chega nas nossas vidas. Se você está crendo, mesmo que diante dos obstáculos, mesmo que diante das lutas, se você tem acreditado, se você tem confiado em Deus, a palavra profética deste dia será liberada na sua vida em nome de Jesus. No primeiro momento, ele foi um obstáculo,
na vida de Ana. Quando ele chega diante dela e diz para ela: mulher, porque você está embriagada, porque você continua bebendo tanto, ele se tornou um obstáculo, mas no segundo momento ele foi profeta. Quando ele percebe a angústia, quando ele vê a fragilidade daquela mulher, que diz para ele: a sua serva está angustiada e ela está aqui buscando ao Senhor por um milagre. Ele compreende, e então ele libera uma palavra profética. No segundo momento ele foi profeta na vida daquela mulher. Ana se apegou às palavras proféticas e elas foram capazes de mudar o interior de Ana, ao ponto de o texto está dizendo que ela se levantou, ela seguiu o seu caminho, ela comeu e o seu rosto não estava mais abatido. Meu irmão, uma palavra liberada para você nesta noite como esta é para mudar a história da tua vida, é para te levantar do lamaçal em que você está, é para te levantar da situação que você está, para Deus mudar completamente a sua história. Aquela mulher, ela confiou naquela palavra, e por mais que ela não estivesse grávida ainda, havia dentro dela, por causa daquela palavra profética, havia uma certeza de que ela ficaria grávida, o milagre aconteceria na sua vida. Amados, palavras proféticas precisam ser recebidas com fé para que elas se realizem, amém? Então receba a palavra deste dia com fé para a sua vida, em nome de Jesus, para que o que você deseja, o que você precisa, seja realizado. Palavras proféticas começam a fazer seu efeito milagroso, primeiro no nosso interior, para depois serem vistas no exterior. Começa de dentro para fora. A obra que Deus realiza em você, você começa a crer aqui dentro e depois ela se exterioriza, porque o Senhor faz com que isso aconteça. Mas primeiro dentro de você, acredite, Ana, ela já se sentiu grávida diante das palavras proféticas de Eli. Ana se sentiu grávida, Ana se sentiu abençoada, ao ponto de o seu rosto já não estar mais abatido, a sua alma não estar mais angustiada. Ela sentiu verdadeiramente que o milagre já estava acontecendo. Ana chegou no seu milagre, mas antes, o milagre da fé já havia tirado ela do seu estado emocional abalado. Ela já não estava mais como antes. Ela começou a acreditar, meu amado. Sabe, quando cremos nas palavras proféticas liberadas sobre nós, nós recebemos o nosso milagre. E para a gente encerrar, eu quero trazer o texto que está em 2 Crônicas 20:20, que diz assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele e vocês terão a vitória. Meu irmão, creia nas palavras proféticas que são liberadas na sua vida hoje, em nome de Jesus. Ana começou orando no desespero da sua alma. Com a chegada do seu milagre, ela orou com o coração alegre e declarando o poder de Deus e como Ele vem em nosso favor quando nos humilhamos, e Ele é profetizado a cada um de nós nesta noite. Aquele que traria o milagre de nos reconciliar com o Pai. Sabe, irmãos, quando nós oramos verdadeiramente, nós recebemos o nosso milagre. Uma nova história, uma história de uma mulher humilhada e abatida, que, alcançada pela graça de Deus, termina sua história transformada. Queridos, o seu milagre também pode chegar se você tomar uma decisão de buscar a Deus, se você expor o seu coração a Deus, ao Senhor, se você não retroceder diante dos obstáculos, diante das lutas, diante das adversidades. O seu milagre vai chegar, e se você crer nas palavras proféticas liberadas sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, que o seu coração esteja na presença dEle, que você viva o melhor do Senhor. Eu quero orar por você em nome de Jesus.
Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de podermos transmitir a Tua palavra, por podermos pregá-la com autoridade, com ousadia. Eu clamo pela vida deste meu irmão, desta minha irmã que estão aqui, ó Deus, para receberem o Seu milagre. E assim como Ana, papai, que cada um deles que estão esperando a chegada do Seu milagre, ó Pai, eles possam sim tomar uma decisão de buscar ao Senhor, de expor o seu coração diante da Tua presença, de não retroceder diante dos obstáculos, meu Deus, e que verdadeiramente eles possam crer na palavra profética que são liberadas sobre as suas vidas neste dia. Em nome de Jesus, papai, eu declaro este culto abençoado, eu declaro a vida destes irmãos abençoado, eu declaro que esta palavra surtirá um grande peso de glória na vida de cada um deles, para o Teu louvor, para a Tua glória. Eu oro a Deus e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, guarde esta palavra no teu coração e inculque-a na tua mente, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.